A leitura do Santo Evangelho deste domingo, 27 de setembro de 2025, é um indicativo extremamente significativo para os nossos dias. Como foi no tempo em que Jesus contou esta parábola do texto e que Lucas a escreveu, descreveu, relatou para a sua comunidade. A questão do conflito grandioso entre duas classes, a dos que concentram riquezas, patrimônios, luxos, atenções e poder, e dos que são lambidos, cheios de feridas, pelos cães que passam pelas ruas. É um problema extremamente sério que ou consideramos como verdade para as nossas vidas e fé, ou então a nossa religiosidade é completamente furada, errada e herética. Leiamos o Evangelho de São Lucas no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, base significativa para a reflexão do Evangelho deste domingo. Esta é uma parábola. E esse material era muito adotado pelos antigos, tanto pelos profetas, mas principalmente usadíssimo por Jesus. É um material didático extremamente denso e rico para ensinar ao povo e ensinar as comunidades nascentes do movimento de Jesus. Mostra uma parábola, exatamente, que é, na verdade, quer dizer comparação, para ensinar sobre a vida cotidiana, a nossa vida histórica, a nossa vida inserida aqui e agora. Embora a parábola do rico e de Lázaro descreva uma realidade fictícia, uma realidade literária sobre a relação no pós-morte, uma relação que continua conflitiva lá no além, ela tem a ver no aquém, aqui entre nossas relações. Por isso, ela deve ser levada a séria e atualizada em nossos dias. O rico era assim chamado num contexto em que uma ínfima minoria era dona de terras, de plantações, donas de escravos e mandava por detrás dos panos em todos os exercícios de poder. Assim era o homem rico num banquete. Um banquete farto, um banquete pleno de vinho, de festas, de convidados, um banquete que se derramava para fora da mesa. Enquanto lá fora da propriedade, um homem ferido, um homem doente, um homem com fome, um homem abandonado, tinha suas feridas lambidas pelos seus cães. Animais estes odiados pelos judeus do tempo de Jesus, mas que aqui eram os únicos amigos que atenuavam a dor dos ferimentos, do abandono, da fome, da miséria, da hostilidade. Esta parábola é extremamente atual. Até mesmo quando ela trata da questão tensa no pós-morte, quando a coisa se inverte com Lázaro no seio de Abraão, isto é,
no ambiente celestial, no ambiente pleno de vida, se depara com o rico agora na situação contrária, no inferno. E não era um inferno de Dante, não era um inferno literário, era um inferno de quem clamava para que Abraão, que acolhia Lázaro, mandasse os profetas, mandasse o próprio Lázaro de volta para a terra, para avisar os familiares dele, avisar os seus amigos, avisarem a todos que praticassem os mandamentos, uma linguagem tipicamente judaica naquele tempo, para que não caíssem na mesma situação. Tal mandonismo não funciona nesse ambiente divino. Tal mandonismo de usar de novo Lázaro agora para os interesses do rico que se encontra na mais extrema miséria do inferno, do Hades, não funciona. Então, qual é a resposta? Não, que assim não será. Que escutem lá Moisés, que escutem o Êxodo, aprendam sobre o Êxodo, que escutem os profetas. Estas duas agendas são significativas. Quando se refere aqui, Lucas se refere nesta parábola ao Êxodo, é para indicar que o Êxodo foi a obra mais extraordinária de levante dos pobres contra os ricos, dos pobres escravizados contra Faraó, dos pobres vítimas de toda fome e abandono contra os proprietários que enchiam as suas tulhas, os seus depósitos, os alimentos produzidos pelos pobres, enquanto esses permaneciam na fome. O Êxodo era para resgatar os pobres, resgatar os escravos desta situação de injustiça, como diz Êxodo 3, de opressão, dos gemidos dos pobres. Por isso o Êxodo é indicado como um movimento sempre permanente, sempre inspirador, como um paradigma, como um modelo de comportamento para o aqui e agora, para que esse movimento sempre seja feito. E também os profetas. Os profetas apontavam de novo para o Êxodo e acusavam os reis, acusavam os ricos, acusavam os que se apropriavam das riquezas produzidas pelos pobres de injustiça, como é o caso de Amós, no capítulo 6, que é um dos textos indicados para a leitura nesse domingo. Amós denuncia os ricos que vivem e dormem em leitos de marfim, que tomam vinho em taças enormes, enquanto o seu povo era sequestrado pelos poderosos do Império Assírio. Amós indica o Êxodo, que foi quebra do Êxodo, por isso acontece essa injustiça. É preciso retomar a essência da aliança justa do Êxodo, do libertador, do que leva o povo a avançar para uma nova realidade de justiça, de relações dignas, equitativas, que expulsem a fome, o abandono, evitem as feridas, evitem a dor. Enquanto lá dentro, na propriedade, o homem limpava a boca e as pontas dos dedos com pães, porque não haviam guardanapos, que só foram inventados em 1500 da nossa era. Depois jogavam esses pedaços de pão pela janela ou pela porta, para que o pobre homem comesse as migalhas jogadas de dentro do palácio do poderoso. Ele, no entanto, sem amigos, sem festejos, sem celebrações, se encontrava isolado do mundo, isolado da sociedade e lambido pelos cachorros em pleno abandono. Ora, é evidente que o Evangelho rejeita isto. É evidente que o Evangelho condena, julga com juízo pesado essa situação. Em outras palavras,
quem diz seguir Jesus, quem diz se comprometer com o reino inaugurado, encarnado e até que custou o sacrifício de Jesus, e não repara nos abandonados, nos doentes, nos feridos, nos isolados, naqueles que não têm nada para celebrar, e acham normal que os ricos nadem no dinheiro, que os ricos festejam enquanto ignoram a situação dos pobres. É inaceitável se crer em Jesus, se seguir Jesus, nos comprometermos com o seu reino e acharmos que isto é normal. Vivemos na América Latina, como em outros lugares do mundo, em igrejas, por exemplo, que têm templos luxuosos, templos construídos sob o suor e sacrifício de muitos que morrem durante as suas construções entre favelas, ou de um lado de realidades de ricos com as suas mansões, e do outro lado, logo ali, poucos metros, onde não há esgoto, onde não há infraestrutura para água, para despejos, não há saúde, não há educação, não há segurança, não há bem-estar. São os novos Lázaros sofrendo com abandono. Agora por dois abandonos. O abandono por parte do capital, por parte da concentração de riquezas, de renda, de propriedades, de poder. Este poder somente voltado aos interesses dos ricos e dos poderosos. E do outro lado, ainda, estes pobres, atirados e jogados, ainda contam com a ignorância, com o abandono, com a alienação daqueles que dizem seguir Jesus, mas batem palmas em suas igrejas, ou então se aproximam do sacerdote para receber a hóstia, mas de ponto de vista individual, pessoal, numa espiritualidade embotada, numa espiritualidade egoísta, numa espiritualidade templária, sem compromisso social, sem compromisso com as mudanças propostas pelo reino de Deus. Nós temos que tomar posição. Ou nos colocamos ao lado, na perspectiva de Jesus e do que Lucas escreveu para nos ensinar, ou então declaremos logo que somos hipócritas, ou que somos de fé embotada enquanto religião avivada, enquanto religião faiscante, religião trepidante, mas de consciência apagada, de consciência social nula, de consciência social herética, de consciência social absolutamente favorável à opressão, ao roubo, à ignorância e ao isolamento imposto pelo rico, pelo poderoso. Eis a nossa situação. Pensemos nisto e também peçamos conversão para entrarmos na luta, para mudarmos esta situação.